Bem, queridos, mais uma vez, graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e que reina para todos sempre, esteja e domine os vossos corações. Vamos mais uma vez meditar na santa palavra de Deus, que é o alimento pelo qual nós viemos aqui, o alimento que viemos buscar para as nossas almas. Marcos, ou melhor, Mateus, que é o primeiro evangelho, na compilação das Escrituras, Mateus capítulo 8, verso de número 18. Mateus capítulo de número 8, o verso 18, que diz: vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para a outra margem. Então, aproximando-se dele, um escriba disse-lhe: mestre, seguir-te-ei por onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis e as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permita-me primeiro ir sepultar meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus: segue-me e deixe os mortos sepultar os seus próprios mortos. Oremos nesta noite. Pai, aqui está a porção escolhida. Digna-te em vir revelar, instruir e notificar tua igreja, teus filhos, teu povo, todos aqueles que nesta noite, Senhor, se interessam e que precisam e sabem não poder, Senhor, viver, a não ser que estejam sendo dirigidos e guiados pela tua santa palavra. Que nada incomode, perturbe e atrapalhe esse nosso momento, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós lemos uma porção das Escrituras Sagradas relatada aqui no Evangelho de Mateus. Mateus é aquele apóstolo de Jesus, o Levi, que era cobrador de imposto. Ele era um dos cobradores de impostos e odiado, evidentemente, porque estava como judeus trabalhando para os algozes, os inimigos do povo judeu daquela época, que eram os romanos. E quando Jesus passou o seu trabalho, aonde ele estava em seu serviço, Jesus o conclamou e incitou ele a vir para fazer parte da família, fazer parte do seu povo. E ele então seguiu a Jesus no seu ministério terreno, e depois Deus, como todos aqueles que o seguem, tem sempre um trabalho, tem sempre um expediente, tem sempre uma atividade para ele. Então deixou a ele esse evangelho para ele nos expor, o Salvador, o Messias, aquele que vem para falar a todos, mas principalmente ao povo judeu, que Jesus, ele era o Messias, ele era o prometido dos céus já há muitos séculos. E agora Jesus então está no seu ministério com os seus discípulos, e de repente as Escrituras falam que um escriba, escriba é um estudioso da Bíblia. Mais do que isso, ele avança tanto que se torna um doutor da lei, quer dizer, um instrutor do povo, que ao ouvir falar de Jesus, ele se interessou, Tem muitas pessoas que se interessam
pela Bíblia, se interessam pela religião, se interessam pelo cristianismo, né? Mas, né, não acompanham a Jesus. Existe até uma frase que eu já vi, né, decalque, né, que estão nos carros, que eles colocam assim: muitos me seguem, mas só Deus me acompanha. Muitas pessoas, elas se interessam pelas coisas do reino de Deus. As Escrituras relatam uma enormidade dele. Aliás, Jesus esteve sempre envolto com multidão que iam até Jesus. Evidentemente, desta multidão, muitos, ao ouvirem Jesus, as Escrituras dizem que eles murmuravam. Por que murmuravam? Porque tinham uma ideia formada. Jesus, eu às vezes fico me perguntando como seria maravilhoso, como não era maravilhoso você estar numa reunião, num culto, né? Você estar assentado ou em pé, dependendo do ambiente, né? A posição para você enxergá-lo e vê-lo, que certamente muitos o faziam, e para ouvir Jesus, para escutar a sua mensagem, a sua palavra, que sem dúvida alguma ela era por demais inspiradora. Imagine, Jesus, que é o Criador do homem, ele que fez a criatura, agora está em pé, assentado, caminhando e dizendo a eles as coisas do céu, as coisas de Deus. E presta atenção, a minha Bíblia diz que ninguém subiu aos céus a não ser aquele que de lá desceu. Então, Jesus, por morar nos céus, Jesus por viver nos céus, Jesus por estar nos céus, ele evidentemente sabe tudo do reino maravilhoso da glória de Deus. E ele está então formulando nas suas mensagens, ilustrando com parábolas, inclusive, né, o projeto que não existe igual, não existe nada, nenhum governo, nenhuma organização nesta terra vai por surpreender ninguém com as coisas que Jesus o fez. As coisas de Deus, elas são inusitadas, elas são transcendentais. A Bíblia diz que são coisas que não dá para chegar à mente, ao coração do homem, que os olhos não enxergaram. Mas estava Jesus na praia, nas montanhas, Jesus estava nas planícies, Jesus estava nos campos, Jesus estava no templo, Jesus estava nas sinagogas, Jesus estava em todos os lugares possíveis, e para ele tudo é possível, porque onde houvesse uma pessoa, uma sequer, ele ia à cata, à procura e à busca. Por quê? Porque para isso ele veio. Ele mesmo diz: há ovelhas que ainda não estão inseridas, quer dizer, ainda não fazem parte do aprisco, não estão, porque ainda na igreja, ainda não foram alcançadas pela cura, pela salvação, pela libertação, né? Que é a maior vitória que pode ter um ser humano nesta terra. Queridos, não há nada tão grande como a salvação. Não há nada. Aqueles que, como diz a Escritura, forem achados por dignos. Por quê? Porque ele se infiltrou, ele se vestiu, ele chegou-se para Deus, ele abraçou a causa de Deus aqui na terra, que é Cristo. E isto aí
torna a pessoa digna. Não é por mérito próprio. Este homem que está aqui, este escriba, ele tinha muitos méritos. Ele era uma pessoa afamada, era uma pessoa de destaque, era visto pelos seus contemporâneos, como pelos cidadãos do seu tempo, como uma figura ilustre. Mesmo quando você vê aí as autoridades, os políticos, os governantes, né? Eles são aclamados, da mesma forma acontecia com este homem. Mas ele não estava completo. Tudo que ele houvera adquirido e conquistado na vida, ele vira achar a ser pouco. Por isso ele procurou Jesus. E ele procurou com o pensamento que deve ter todos aqueles que se chegam para Jesus. Ele chegou com o coração que precisa realmente ter aquele que se interessar pela causa do reino de Deus. Qual é o coração? De seguir, de andar, de caminhar, de estar juntos, de realmente se enquadrar, se inserir no contexto, filiar-se à família de Deus, estar no rol de membros daqueles que, como os discípulos, estão seguindo a Jesus. Não tem um hino que diz aí, que o Hélio Soares usa: estou seguindo Jesus Cristo e desse caminho eu não desisto. Quer dizer, é uma posição firmada, é algo que você toma posse para si, e você viu que Jesus mostrou aqui as tentações, Jesus mostrou aqui as provas, Jesus apresenta, porque, veja bem, o Evangelho não engana ninguém, a palavra de Deus não engana ninguém, muito pelo contrário. Os homens sim, os formadores de filosofias, de religiões, então eles criam, inventam coisas, mas Jesus não. Jesus mostra para eles o preço e quanto é caro, embora seja de graça, fazer parte desta família, que é a família de Deus. Por isso que quando os discípulos perguntaram para Jesus, está lá em Lucas 13, são muitos os que se salvam, Jesus diz: esforça-te por entrar, porque a porta ela é estreita. Veja bem que a porta da religião é larga. Você não vê? Tem religião para tudo, para prostituta, para ladrão, para homossexual, tem religião para bandidos, né? Tem religião para tudo, para vadios, para gente imprestável, que eles não mudam o formato. Eles continuam com suas amantes, continuam com seus negócios fraudulentos, continuam com seus tráficos. Mas Jesus não enganou esse homem. Jesus viu que ele chegou com a filosofia certa. Mas o que é filosofia? Entendeu? É invenção, né? É coisa da mente. Não é o que? O Evangelho em si. Evangelho não é filosofia. Evangelho é doutrina. Evangelho é ensinamento. Evangelho é entrega, é doação. Evangelho de Cristo, que Paulo diz ser o poder de Deus, é a chamada, que é, veja bem, pessoal, é individual, não é coletiva, embora seja para todos. Mas você precisa ouvir a chamada. E ele diz: quem ouve a minha palavra e crê, tem vida eterna. Ele oferece a vida eterna. Só que ela é cara, como dissemos. Por quê? Porque Jesus, quando viu aquele homem, e como ele foi quem o criou, foi ele quem o criou, o que ele disse? As raposas têm, olha a resposta de Jesus:
quando viu que ele pronunciou a palavra certa. Ele pronunciou a palavra certa: seguir-te-ei por onde quer que fores. Certamente ele cria que Jesus era o quê? O enviado dos céus, o Messias. E ele, como estudioso da Bíblia, ele sabia para onde Jesus ia. Ele sabia que Jesus depois seria recebido às alturas e ia para os céus. Era isso que ele desejava. Aonde o Senhor for, eu vou também. Só que os céus, sabe o que Jesus diz lá em Mateus 11? Ele é ganho pela força. Se você não fizer força para sufocar os desejos, os apetites, as ânsias, que, sabe como diz Tiago, nos nossos membros guerreiros, é uma batalha infernal. Todo dia nós temos que matar um lobo gigante, um leão. Nós temos que matar, que luta contra o quê? O que nós queremos. Paulo não diz lá em Romanos 7, o que eu quero fazer não faço, aquilo que eu não quero eu acabo fazendo. Ele fala do quê? Ele fala deste poder interior, essa força interior, que é maligna, que se você não se desprender, quer dizer, se você não vencer, se você não esmagar, viu? A Bíblia não diz lá em Romanos 5,20 que o Senhor esmagará o diabo debaixo dos vossos pés. Se você não fizer como esses dois aqui, se você não fizer como esses dois, que vai querer enterrar defunto, que vai querer tratar de casamento, que vai querer tratar de terreno, de propriedade, de sítio, de fazenda, que vai querer cuidar da empresa. Não. Quando você abraça Jesus Cristo, você não pode sequer pensar na família, que ele tanto ama a família. Mas sabe o que ele diz? Marcos capítulo 10, 29 e 30, ele diz assim: aquele que não deixar o pai, a mãe, os bens, as propriedades, as riquezas por amor de mim, o irmão, a irmã e do evangelho, ele não vai herdar o reino. Não adianta a pessoa, lá fora eu vejo todo mundo, você não vê que morreu Michael Jackson, eles dizem que foi para o céu. Morreu a Marilyn Monroe, foi para o céu. Morreu aí aquela da televisão, aquela velhinha da televisão, a Abby, já disse que foi para o céu, virou estrelinha, não sei o que tem. Morreu Cazuza, drogado, homossexual, foi para o céu, entendeu? E todo mundo que morre lá fora, ele diz que vai para o céu. Isso é interessante, eu fico me perguntando, e a Bíblia diz que uma multidão vai para o inferno. Quem é que vai para o inferno? Só se for os crentes. Só se for os crentes. Porque para eles lá fora todo mundo vai para o céu. E Jesus disse que não aqui. E este homem aqui, o que ele faz? Quando Jesus diz para ele: olha, a barra é pesada, o negócio não é mole não, é difícil, o que você pretende, que é o que? Seguir-me para onde eu for. Seguir-me. Aonde que Jesus foi antes de entrar nos céus? Aonde que ele foi? Ele foi para a cruz. Ele foi para o flagelo. Jesus foi para o martírio. Jesus sofreu toda sorte de violência. Foi esmagado pelo homem que ele tinha criado. Mas ele tinha o que? Um ideal. Ele tinha um sonho. Se você não tiver um sonho, não consegue seguir Jesus. Quantos nós temos visto daqui que já foram embora, que se afastaram, que abandonaram? Um dia eles subiram aqui e gritaram: eu estou seguindo Jesus e não paro. Você depende de Jesus. Eu dependo de Jesus. O Jesus que não engana.
O Jesus que não ludibria ninguém, que não trata as pessoas com logro e com astúcia, que expõe o quadro da salvação como um quadro onde você se desvanece, você se desnuda de tudo em você. E a Bíblia diz então que Jesus disse: olha, as raposas têm covis e as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Nós vemos hoje a igreja aí, moderna, a neopentecostal, onde o atrativo, onde a chamada, onde o expoente é você ir para ser o quê? Grande, para você fazer parte do rol dos bem-sucedidos, para você passar para o cast dos famosos, daqueles que vão conquistar, como ele diz. E quando ele diz conquistar, não é conquistar o poder de você ter a felicidade de não ter onde reclinar a cabeça, mas de ser o quê? Bem-sucedido e próspero. E eu fico vendo como há um crescimento vertiginoso. Sabe por quê? Juntou a fome com a vontade de comer, gente. O ser humano, quando nasce, a mãe já fala que ele vai ser grande, ele aprende, vai ser engenheiro, vai ser advogado, vai ser médico, vai ser piloto de Fórmula 1, vai ser astronauta, vai ser não sei o quê. E ele já é imbuído, induzido pelos seus próprios pais, não que seja pecado isso, a ele ser grande. Aí ele não consegue, aparece aí um pregador na televisão dizendo: se você fizer a corrente, a campanha, se você desafiar você mesmo, eu duvido que Deus não prospere você, e você vira um empresário bem sucedido e coisas assim. E aí as pessoas gulosas vão até lá. Esse daqui chegou com a gula do reino, porque sabia, como estudioso da Bíblia, que Jesus ia entrar nos céus. Mas quando ele soube o quanto que era preciso pagar, desvair-se de tudo, então ele parou por aí mesmo. Eu não sei se mais tarde a Bíblia não fala, esse cidadão se converteu. Eu não sei se esse escriba e este outro que falou para Jesus que ele tinha que fazer o sepultamento dos seus pais, do seu pai, e Jesus disse para ele que caminhar com Jesus, caminhar com ele, significa que você não pode estar interessado absolutamente em outra coisa. Hoje é vida financeira e vida profissional. O texto que eu vos apresento é o texto de Paulo aos Filipenses, o que ele diz? E escrevendo aos Romanos também, no capítulo 8, 32, diz: aquele que nem ao seu próprio filho negou, não te dará também com ele as outras coisas? Quando você decide-se a caminhar com Jesus, a andar com Jesus, então ele se torna o provedor. Quando ele enviou os discípulos, ele enviou eles sem nada. Por quê? Está lá em Mateus 10. Para eles dependerem exclusivamente de Jesus. E quando eles voltaram desse encontro maravilhoso lá em Lucas 10, Jesus perguntou para eles, que eles vieram felizes. Jesus perguntou para ele: quando eu vos enviei, faltou, sem nada, faltou alguma coisa? Eles disseram: nada. Porque Jesus quer ser exatamente isso, na minha e na sua vida. Jamais ele permitirá que aqueles que são seus sejam envergonhados e sintam falta de qualquer coisa. Fiquemos em pé.
Deus bendito e amado, oro mais uma vez agradecido. Agradecido porque o Senhor é o Deus dos milagres, das provisões e de todas as coisas sobrenaturais. As coisas sobrenaturais são aquelas que não têm explicação, não tem como compreender com a mente. Quando nós entregamos a nossa vida a Ti, Senhor, nós nos dispomos a viver esta realidade e esta verdade. Ajuda a Tua igreja, o Teu povo e aqueles que nos ouvirão, salvando-os, ó Deus, de todo apetite, de todo desejo, de toda opulência, de todo orgulho, de toda vaidade e de toda ambição, e que possam se desprender para caminhar, andar contigo e estar sempre em Tua companhia. Obrigado, Pai, em nome e por amor de Jesus. Amém e amém.